Fala pessoal! Estamos aqui para iniciar um grande projeto que Deus tem queimado no nosso coração, que é um podcast para te ajudar e trazer para você verdades à luz da Bíblia. Mas não só verdades, mas a gente quer te ajudar a colocar em prática as verdades de Deus na sua vida, porque nós dois cremos e vivemos isso e já tivemos grandes experiências que vamos poder compartilhar aqui com vocês, que a verdade de Deus, ela nos permite viver uma vida transbordante e melhor do que isso, uma vida em plenitude. Nós queremos estar aqui na Terra e viver uma vida que de fato agrada o coração de Deus, que a gente cumpra um propósito, que a gente tenha um destino e não só estar aqui por acaso e para viver de qualquer jeito, mas sim para viver de fato aquilo que você foi chamado. E sim, já te adianto de antemão que você foi chamada para viver algo extraordinário nesta terra. E nós queremos aqui te ajudar e conduzir você nessa jornada. Então, eu quero me apresentar, eu sou Larissa Ribeiro, com o meu digníssimo aqui, Pedro Ribeiro. E juntos nós vamos estar... Eu não sabia que você ia me apresentar ou não. Com o meu digníssimo aqui, daí eu falei, será que eu falo aqui? Mas enfim, deu boa. E juntos, como casal, como família, nós queremos poder ser instrumento na sua vida com esse podcast e te ajudar nessa jornada. A gente vai bater um papo aqui com diversos temas e nós vamos começar por temas muito pertinentes e nós queremos assim que você nos ajude nesse projeto que está começando, nesse episódio piloto de teste. Então, se no final desse episódio ele fizer sentido para você, por favor, compartilhe com mais pessoas para que as verdades, não minha e do Pedro, mas as verdades de Deus, a verdade que liberta, ela alcance e chegue em outras famílias, em outros jovens, em outras casas e todos aqueles que o Senhor quer plantar essa semente. Amém. Nós queremos que esse projeto, ele vai realmente ser soprado por Deus e alcançar os corações que Ele tem. E esse é o nosso desejo, né, amor? Exatamente. E esse primeiro episódio, ele vai falar sobre as fases de um relacionamento, né? E só lembrando vocês de que essa é uma visão nossa, né? À luz da Bíblia, mas é uma visão nossa. Então, se ela vier de encontro, por exemplo, com a visão do pastor da sua igreja, ou do seu líder, ou do seu pai e da sua mãe, né? Respeite o seu pai e a sua mãe e não tome a nossa visão como uma verdade absoluta, até porque é uma visão nossa. Né? A gente vai dar dicas de como, mas se, por um acaso, as pessoas que são suas autoridades pensam diferente e têm uma autoridade sobre a sua vida, não utilize disso como um escape para você viver de outra maneira, né? Mas eu creio muito que o reino também é constituído de pessoas que pensam, né? E você ter uma nova visão, você ampliar a sua visão e até você discordar é algo saudável, né? Você tem exemplos na Bíblia de pessoas que discordaram, né? E que eram homens de Deus, homens e mulheres de Deus, mas que em determinados pontos de vista eles discordaram. Até os discípulos entre si, né? Se discordaram. Então faz sentido, né? É importante a gente dizer que o que for bíblico, a gente vai deixar claro. Isso está na Bíblia e é uma verdade absoluta. E o que for né? nossa opinião, a gente falar, vai dizer, isso aqui é minha opinião, eu penso dessa forma, aí você agrega se faz sentido pra você ou não, né? Isso, e a gente quer incentivar você, na verdade, aquilo que for nossa opinião, porque aquilo que é bíblico é verdade absoluta, nós cremos que é o que... A Bíblia, ela é a fonte da vida e aquilo que tá ali é a verdade que nós seguimos e acreditamos. Mas aquilo que for nossa opinião, nós queremos incentivar você, não só ouvindo a gente, mas quando você for ouvir e ver outras coisas, nós queremos sim influenciar a nossa geração a filtrar e a pesquisar, a ir além, né? Não sai acreditando em tudo que te falam, não sai, né? Nós somos humanos como você que tá nos ouvindo, nós erramos, nós falhamos, né? O único que não falha é o Senhor. E aquilo que vier dele, nós vamos dizer, esse versículo tá na Bíblia, isso aqui é bíblico, essa história tá na Bíblia, e aí sim essa verdade ela é imutável. Mas o que for nosso, por favor, filtre e traga pra sua vida aquilo que fizer sentido. Combinado? Combinado, Mas vai ser bom também. Tá? Mas vai ser bom. Vai ser ótimo. Né? E o tema do primeiro episódio nosso, a gente quis separar e segmentar
pelas fases de fato de um relacionamento, né, de casamento. E a gente começou esse episódio, a gente vai começar o primeiro episódio falando sobre flerte, que é um assunto extremamente debatido dentro das igrejas, principalmente entre adolescentes e jovens, obviamente, né, que estão nessa fase, sobre a pessoa pensar, será que tem que orar antes? Será que tem que ter um prazo de oração antes? Será que, não, esse negócio de orar é balela, é só pra ficar enrolando? Tem muita gente que usa do prazo de oração pra ficar enrolando. No prazo de oração a gente pode beijar, né? Essas coisas assim que a gente vai debater que realmente não tem na Bíblia, não tem namoro na Bíblia, não tem esse conceito de orar pra casar, não tem esse conceito na Bíblia, obviamente, né? Mas são coisas que pra nossa realidade, pra nossa atualidade, são coisas que vão nos fazer, as dicas que a gente vai dar pra você agora, vão te fazer inclusive viver uma vida mais saudável nesse quesito, que foi o que de fato nos levou a nos casar, nos levou a entender que de fato era um propósito de Deus para a minha vida, Pedro, a Larissa como minha esposa e para a Larissa, o Pedro como marido. Então, não é uma fórmula mágica, mas também são coisas que vão te ajudar a direcionar nessa questão. Amém. Primeiro ponto importante e específico, seja o seu sim, sim e o seu não, não. A gente tem um problema seríssimo hoje em dia dentro das igrejas. Chamado defraudação. Defraudação. O que acontece? Você não sabe. Eu vou contar mais ou menos como que aconteceu o processo de flerte entre eu e a minha esposa. Vamos deixar uma coisa clara só, que a gente sentiu de fazer isso, porque, por exemplo, nós tivemos o privilégio, eu tive o privilégio, Pedro também, de termos conhecimento dentro das igrejas que tivemos, dos lugares que... Sim, tive líderes maravilhosos. Isso, nós tivemos líderes maravilhosos. Grande abraço aos meus pastores. Aos nossos pastores, líderes, muito obrigado, vocês fazem parte dessa caminhada, nós honramos a vida de vocês, e eles foram grandes homens e mulheres de Deus na nossa vida, e que nos ensinaram, né, e graças a Deus nós viemos de famílias que tinham estrutura também para nos respaldar e aconselhar antes que nós casássemos, e isso nos preveniu de muitas coisas. Porém, nós sabemos que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Eu queria salientar isso antes só da gente entrar no assunto flerte, porque nós sabemos que talvez você que tá ouvindo não tem, né, a idealização de uma família perfeita, talvez não tenha o pai presente ou a mãe presente, e você não teve o privilégio de ter aconselhamentos, e às vezes existem coisas lá no fundo da nossa alma, né, que precisam ser tratadas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e que faz às vezes a gente fazer escolhas erradas. A Bíblia não fala especificamente sobre namoro, como o Pedro falou, mas ela fala sim sobre relacionamento, ela fala sobre família e ela traz conselhos sobre isso e inclusive sobre escolhas e decisões. Então a Bíblia ela não fala diretamente sobre namoro, mas ela fala sobre esses pontos que vão também te ajudar a fazer uma boa escolha quando se trata de relacionamento afetivo. Então, eu queria deixar claro que nós tivemos esse privilégio e entendemos de Deus como casados, que era tempo da gente agora também transbordar isso para outras vidas. Mas talvez você não tenha esse privilégio e tá tudo bem, porque você tem um pai de amor, um pai que te ama, que deu o seu filho para te salvar. E a gente quer falar sobre esse pai. Não importa se você tem um pai físico, um pai terreno que foi bom ou não, a gente quer falar de Deus que não falha e como ele é soberano, né? E se você não teve um exemplo de casamento em casa, eu quero dizer pra você que isso não te impede de ter um casamento em Deus e de bênção. Então, de você ser o exemplo de casamento. E você ser um exemplo de casamento e quebrar esse padrão, da tua vida, da tua família, né? Você foi chamado, eu creio que você que tá assistindo é chamado por Deus para romper com padrões errados e mundanos dentro da tua geração, da tua casa. E mesmo nós que viemos de famílias, graças a Deus, muito abençoadas, nós ainda assim casados entendemos que rompemos com muitas coisas e temos rompido com muitas coisas. Amém. Então, que a nossa geração, eu e você, nós, né, possamos romper com aquilo que não vem de Deus e para que as próximas gerações, elas possam desfrutar muito mais de coisas muito melhores, né? De frutos muito melhores. Amém. Mas vamos voltar para o assunto flerte, que eu cortei meu marido. Não tem problema, não tem problema. A gente vai começar pelo, de fato, como que foi a nossa história. Basicamente, nós éramos de igrejas diferentes. E aí a Larissa, ela orou e sentiu de Deus que ela deveria largar as tendas, né? Ela deveria abrir o espaço de a área de conhecimento dela no quesito relacionamentos pessoais. Isso já é a primeira dica para você.
né? Existem outras igrejas, existem outros cultos, é obviamente que você não vai ficar fugindo da tua igreja. Ou ficar pulando Ou de igreja ficar em pulando igreja, de pelo igreja em amor de igreja. Deus, não é A isso gente que não nós tá estamos ensinando falando isso. isso. Mas ela, como uma mulher solteira, jovem, né? Ela entendeu, inclusive foi incentivada pelo pai dela, pelo meu sogro, Milton, falando nisso, um grande abraço pro sogrão. Ele falou assim, filha, vai conhecer outras pessoas, né? E, de fato, ela saiu. Ela foi conhecer e, numa dessas, ela estava lá na igreja que eu congrego em Curitiba, né? Que nós congregamos hoje juntos, que é a Eucana Church. E quando ela estava lá, eu me lembro que a primeira vez que eu a vi foi... Ela estava na porta conversando com outras pessoas e eu ouvi ela falar FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná, porque ela fez dança na FAP, Por um né? tempo, Por um tempo, né? E eu sou formado em cinema pela Faculdade de Artes do Paraná. E quando eu ouvi isso, despertou minha Ele se atenção. apaixonou. Tô brincando. Eu É uma virei pra fapiana. ela, eu virei pra ela e falei assim, desculpa, eu geralmente não faço isso, interromper a conversa dos outros, mas eu ouvi você falando FAP, você estudou lá? Ela falou, sim, eu estudei, fiz dança. Eu falei, nossa, que interessante, porque amei, nossa, tal. Aí falei, nossa, a gente teve, beleza, mesma faculdade, e foi isso. Aí, beleza. Depois Essa ela foi a voltou. primeira fala, Foi a primeira né? fala. Só que o que acontece? Ela voltou. Mas óbvio, vamos Mas deixar ela uma coisa voltou clara. porque ela gostava de Vamos mim. deixar uma coisa óbvia aqui, né? Que não foi amor à primeira vista. Não foi, não foi. Né? A gente, é claro, ele era solteiro, né? E assim, uma coisa engraçada, tanto eu quanto o Pedro, a gente foi, eu acho que os últimos a casar dos rolês, né? Dos nossos amigos, minhas a gente foi os amigas já últimos. eram todas casadas e tal. E assim, quando o Pedro falou, Deus falou com a Larissa pra largar as tendas, então eu vou deixar uma coisa clara aqui, principalmente pras meninas solteiras, tá? Isso foi depois de eu ter passado por uma crise gigantesca com Deus, questionando que todo mundo casava menos eu. E eu sei que você passa por isso também, né? Então eu falava, Deus, por quê? Todo mundo casa menos eu, casamento é pra todo mundo menos pra mim. Meu pai, vulgo sogro, vulgo Milton, eu lembro que ele me ouviu diversas vezes falando, pai, eu não vou casar, porque Deus não tem isso pra mim, tá todo mundo casado, menos eu. E eu sei que você sofre disso também, tá? Eu sei que você passou por isso. E olha, eu casei, então existe esperança. Minha primeira namorada foi com 29, que foi ela. E nós eu casei com casamos 30. muito. Eu casei com 29 e Pedro casou com 30, né? Então nós casamos já numa idade, assim, não avançada, pelo amor de Deus, a gente era jovem. Mas uma idade que não é assim, convencional. não, Geralmente é 23, convencional. 24 Isso, tal. geralmente Teus amigos as com pessoas 23 tal. casam antes. Você tá com 25, 26, você já tá, Então, ai meu tanto Deus. eu quanto o Pedro passamos por essas crises existenciais de crises, que, tipo assim, casamento era pra todo mundo, menos pra nós, que nós nunca encontraríamos a pessoa. Eu cheguei a ter relacionamentos anteriores, né, e uma pauta... E é uma pauta de discussão. Conversamos sim, gente. Não. Nossa, depois o nome do podcast é verdade. Desliga a câmera, por favor. Gente, isso não é uma verdade. Lembrando que esse podcast é sobre verdade. A gente conversou sobre isso. Né? Não existe. Depois que você casa, você vai entender. E a gente não tá falando em casamento ainda, mas não existe mais segredos entre vocês. Mas. Não existe. Voltando um pouquinho, eu tive relacionamentos antes que não deram certo. E hoje eu olho pra situação e falo, obrigado, Jesus, porque encontrei esse homem maravilhoso, varão valoroso do Senhor. Mas é um assunto pra outro e eu quero trazer sobre esses relacionamentos, porque inclusive foram relacionamentos que eu sofri muito e eu sei que você que tá assistindo vai se identificar também, mas vai ser os próximos capítulos desse podcast. Já tá dando próximos spoiler. Episódios, spoilers. Mas assim, a gente teve essas crises existenciais, Tivemos. Tanto eu quanto... Então assim, quando a gente se encontrou foi engraçado, a primeira coisa que ele falou foi sobre a FAP pra mim, mas eram duas pessoas solteiras, livres, né? Que estavam, de fato, em momentos muito parecidos. Isso vamos falar um pouquinho mais pra frente, né? Eles estavam vivendo temporadas muito parecidas, querendo constituir família e tudo mais. Então, é por isso, né, também. Então, só justificando, né? Que você fala, ai, mas é fácil. Não, gente, não foi fácil. A gente casou com quase 30 anos e a gente sabe o que você passa. Não foi quase. Eu casei com 30. Ela com 29. Então. No momento o quanto o momento da espera, ela é muito desafiador, Muito desafiador. Mas a gente aprendeu a valorizar o momento da espera e a gente quer ensinar isso pra vocês também. Isso, inclusive, né, Deus deu pra você um livro, né, que você tá em processo de escrita. Estamos em processo. Você tá em processo de escrita sobre a espera, justamente sobre a espera. Porque a vida inteira você vai estar em espera, então... Sobre alguma coisa, Sobre alguma coisa, né? Você está em espera de encontrar alguém que Deus vai mandar pra você, você tá em espera de conseguir um emprego, você tá em espera depois de noivar, você tá em espera de casar, e aí você tá à espera de um filho, você sempre vai estar à espera, então como você viver todos os processos de espera na tua vida, né?
Um grande livro da Larissa Fernanda Guimarães Bortolado Vocês Ribeiro. saberão quando estiver Quando estiver... finalizado. E lerão, em nome É. de Jesus. Então, mas voltando à questão de como que foi a nossa história, daí depois ela voltou lá. Por que ela voltou lá? Porque ela me viu, obviamente, se apaixonou por mim. E aí ela quis voltar pra me ver de novo. E aí, dessa vez, eu a vi de fato. Aí eu olhei, ela tava num momento de oração, e ela é minha esposa é do manto, então ela tava lá no... tal, e Caso aí eu você a não vi. entenda esse vocabulário, do manto é uma pessoa assim que é... Desculpa. que Às vezes a gente tem. Que se que- expressa no momento que de se louvor e expressa adoração, com toda assim, uau! intensidade ao Senhor Tcharanana. e sente a É presença isso aí. de Deus com muita intensidade, tá? Isso é o do manto. Caso é um você não termo. entenda esse vocabulário, só pra fazer um adendo. E aí eu a vi e eu falei, uou, dali tá sendo virtude, né? E aí eu pensei, depois no final do culto, eu pensei, como que eu vou fazer para me aproximar dela? E aí eu me lembrei que ela era a moça que tinha feito FAP, tinha estudado na FAP. Aí eu falei, então eu já tenho um assunto que eu possa conversar em comum com ela, né? Esperto. E aí eu cheguei e falei, você não é a moça da Valsinha, nananã. E aí dali, eu me lembro que ia ter um aniversário que eu tinha sido convidado, mas o pessoal da igreja ia para uma pizzaria, né? E aí, se eu chamasse ela para ir nesse aniversário, ela não iria, porque ela não conhecia ninguém. Mas com a pizzaria ia todo mundo, o outro pessoal da igreja. E aí ela falou, não, eu vou lá na pizzaria. Eu falei, eu também vou. Aí eu fui. Primeira dica, muito importante que você vai levar pra todas as fases. Seja intencional. Por favor, homens, vocês precisam ser intencionais e dar indício da gente entender, das mulheres entender, da menina entender que você está sendo intencional. Não seja invasivo, mas seja intencional. E meninas, mulheres, por favor, não sejam aquelas pessoas que faz o menino ficar, será que ela está afim ou não? Seja clara também, se você não está afim, percebeu que o menino está sendo intencional, mas você não está afim, por favor, chegue e fala, eu não estou afim, fico lisonjeada de você gostar de mim, mas não sinto que é isso. Sim, não. Isso, porque, gente, na nossa geração, a gente sofre muito com a questão da defraudação, que é o chove não molha, sabe? Que tá ali, não sabe o que quer, uma hora tá conversando com uma hora tá conversando com outro, e vice-versa, tanto homem quanto mulher. E, gente, isso é a pior coisa que você pode fazer com uma pessoa. É pecado, não faça isso. Você tá defraudando o coração de alguém. Se você não quer, é não. E ponto. E tá tudo bem. Agora, se você tem interesse, então se permita conhecer. Se permita, então, conversar com essa pessoa, ter uma prosa com essa pessoa e conhecer de fato se os seus princípios, valores se encaixam e são parecidos, são semelhantes. Porque eu acho que o maior recado que a gente pode deixar é sobre essa questão. Tanto eu quanto o Pedro, na nossa jornada de relacionamento, a gente teve momentos de defraudação e foi muito ruim. Nos defraudaram, né? Outras pessoas nos defraudaram. E foi péssimo, assim. Horrível, a gente, horrível. Você fica numa expectativa falsa, com uma esperança que não existe. Então, por favor, tanto homem quanto mulher, é sim ou não. E não faça nada além disso, não fica nessa coisa de, vou dar um tempo, vamos... Por favor, né, saiba bem. Claro, você não vai talvez dar um sim ou um não de cara, não foi o que aconteceu. Até porque a gente ainda vai chegar nessa parte, né? Isso, mas foi o que aconteceu, o Pedro, ele foi intencional, né, e quando e a mulher, a gente é esperta, viu, mulheres? A gente sabe quando o cara tá afim, a gente sabe quando o cara, ele tá sendo intencional, sim. Mas, tipo, 100% dos casos, vocês sabem? Tipo assim... não vou dizer que é 100%, tá. Mas, assim, a mulher, ela tem um senso, assim, uma... o homem é um pouquinho mais lerdo, mais refinada já aconteceu de gostarem de mim, eu nem sabia. A menina dava todos os sinais e eu não fazia ideia. Você tem que falar, eu gosto de você. Agora vai sentir. A gente tem um feeling, né? Um feeling. E a gente sabe. Então, por favor, né, se você percebeu, ou você dá liberdade de conhecer, de ter uma boa prosa, ou você diz não e deixa isso bem claro, por favor. E aí, enfim, nós fomos nessa pizzaria, daí eu puxei a cadeira pra ela, né, sentei, fiz questão de sentar do lado dela, conversamos com todo mundo, porque tem essa questão intencional, né, conversamos com todo mundo e tudo mais, e aí no final...
eu me ofereci, tipo, o garçom tava passando lá pra pagar, eu me ofereci e falei, não, pode deixar. Aí até fiz a analogia da graça, né? Tudo pago está e tal, você não deve nada. Só que eu ia mandar uma cantada nessa, só que daí eu senti que ainda não, que era muito cedo, porque a primeira vez que tava conversando de fato, eu ia falar assim, não, eu paguei essa pra você pagar a próxima quando eu te levar pra sair. Mas aí seria muito invasivo, entendeu? Seria. Seria muito invasivo, talvez ela pudesse correr, né? Fala, nossa, que sem noção, Tipo, que né? sem noção esse cara na frente dos outros, né? E tem essa questão também, não pode ser sem noção. Você tem que sentir quando é o momento de você fazer alguma coisa ou não, né? E aí, foi muito interessante, porque dali despertou em mim e despertou nela, e a gente viu que despertou uma coisa. Só que tinha uma questão também. Tinha um amigo meu, também lá da igreja, que também estava interessado nela. E eu percebi isso, né? E tem uma coisa também que a gente precisa entender, é que Deus não é um Deus de confusão. Deus não vai criar, Deus não é um Deus de confusão. Se tá tendo confusão, se tá tendo bagunça, que tá tendo, cara, não é de Deus. Com todo respeito, não é de Deus. Se já tá, não, Deus falou pra mim, mas Deus falou também pra ele outra coisa, não, cara, Deus é o mesmo Deus. Se a gente serve o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo que age, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o mesmo Deus que está operando na nossa vida hoje, o mesmo Deus que está operando na vida dos líderes que estão caminhando com a gente. Então Deus não vai falar um negócio para um e vai falar um negócio para outro. Então o que eu fiz como homem? Sentei com esse cara. Falei, olha, está acontecendo isso, cara. Eu percebi que eu estou interessado na Larissa, nessa moça, mas eu percebi que você também está interessado nela. Eu percebi que está tendo um interesse mútuo. E eu não quero que isso gere entre a gente qualquer qualquer conflito, perdão. Isso, porque a Bíblia, inclusive, fala isso, é bíblico, agora é uma verdade É. absoluta, né? Que se você tem um problema com o seu irmão, um problema com alguém, você vai direto na pessoa e você conversa com ela, você se resolve com ela, você não fica falando, fazendo pecuinha, fofoca, espalhando isso. Então você vai Que isso não é de direto Deus, no isso é seu demoníaco, irmão, inclusive. e isso é bíblico, isso é uma verdade absoluta. Então você vai direto no seu irmão e você se conserte com ele, né? Porque isso agrada o coração de Deus. E foi o que o Pedro fez. Ele foi direto na pessoa pra resolver isso. E isso, o que eu vejo nisso também, na realidade dentro das igrejas? Isso nos protege de feridas, né? E inclusive de causar feridas no coração das pessoas e elas acabarem abandonando a Cristo, ao Evangelho, por conta dessas feridas. Deixar de caminhar, Deixar né, de com a igreja, caminhar né? com a igreja Porque é por bom você conta caminhar com o disso. corpo de Cristo, né? Né? E claro que é uma escolha, é uma decisão, mas nós não precisamos ser responsáveis pela por isso, ferida tem muita do gente coração que tem muita de alguém, ferida, né? De né? fato. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente pode ir direto na pessoa. Então, o Pedro também foi muito intencional nessa questão. Todo o processo foi extremamente intencional. E eu fui direto nele, conversei com ele, falei, olha, eu creio que Deus não é um Deus de confusão. Deus não vai botar em mim o sentimento que vai botar em você também. E aí Deus vai falar pra você, não, você vai casar com ela. Até porque eu não vejo dessa forma também. Posso ser que você veja dessa forma, que Deus fala, não, é isso aí. Tem gente que vê, tem gente que não vê. Isso é questão de opinião, né? Eu não creio que Deus vai botar esse sentimento no meu coração e no teu ao mesmo tempo. Então vamos orar. Porque eu não quero que isso cause qualquer conflito entre nós. Né? Porque nós somos irmãos em Cristo, nós somos uma família, nós somos família de Deus. E aí eu orei junto com ele, né? E ele também orou junto comigo. E eu falei, vamos fazer o seguinte, né? Mais uma vez intencional. Já que você tinha visto ela antes, né? Eu falei, se for de fato da vontade de Deus, pode ir, vai. Eu vou ficar quieto, eu não vou mais ficar trocando ideia, não vou conversar. Só tinha conversado pessoalmente, né? Não tinha ainda começado a mandar mensagem no Instagram, né? Continua conversando com ela, veja o que é, se quiser, enfim, faz e vamos continuar orando, né, porque eu não quero que isso cause confusão entre a gente. E aí, isso foi o quê? Uns 3 ou 4 dias depois ele me mandou uma mensagem, falou, cara, eu vi que não era, tipo, não, isso, e agora eu tô torcendo por você. Ou seja, isso inclusive trouxe mais união pra gente. Uma coisa que poderia ter causado uma briga, porque daí imagine só, eu saía com ela enquanto ele tá tentando alguma coisa, e aí de repente começava a namorar com ela, e isso poderia causar um conflito entre a gente. E acontece muito E isso, acontece né? muito isso dentro das igrejas. Acontece muito. Eu já passei por isso. Né? Isso acontece. Então, meu querido, você, homem, cara, conversa. Percebeu que tá acontecendo isso? Cara, conversa. Ora. Entendeu? Porque possa ser, porque já aconteceu, por exemplo, comigo isso. Daí o cara, enfim, né? Aconteceu, daí ele começou a sair com a menina e nem deu certo. Aí ficou uma situação em que ele ficou na fossa,
né? Porque não deu certo com a menina. Aí ficou ruim uma situação entre eu e ele, porque daí ele acabou sendo injusto, mas já tá na cruz, já tá perdoado, tá tudo certo, né? Mas que poderia ter sido evitado se antes a gente já sentasse junto e orasse junto. E pode acontecer, porque, por exemplo, às vezes chega uma moça muito bonita na igreja, né? E aí desperta a atenção de alguns garotos. E aí você percebe, por exemplo, você tá no louvor, por exemplo, eu sou do louvor, né? Que um outro cara do louvor também ficou interessado. Cara, conversem entre si, mano. Orem. Se é da vontade de Deus, cara, ele vai dando ali. E se não é da vontade de Deus pra nenhum deles, cara, ok, pode gerar um namoro com uma pessoa que depois pode não dar certo. Pode gerar um flerte com uma pessoa que talvez pode não dar certo. Pode gerar um noivado com uma pessoa que talvez depois não vai dar certo. E pode gerar um casamento, né, que daí vai dar certo. Né, em nome de Jesus vai dar certo, né? E aí, foi muito interessante isso. E depois que ele falou, cara, agora eu tô torcendo por você. Toquei a bola aí, tô torcendo por você, né? Isso nos gerou ainda mais conexão um com o outro. E aí eu a convidei para sair, né? E foi muito interessante, né? Porque foi... isso aqui é só um adendo, né? Eu a convidei para sair, era no dia 2 de dezembro de 2021. 2021? Porque a gente casou em 2022, foi 2021. E aí eu a chamei pra sair, né, no dia 2 de dezembro. Ele conseguiu isso. E aí ela falou assim, poxa, eu gostaria muito, mas não vai dar porque é aniversário do meu pai. Aí eu tava segurando o celular nessa hora, eu até fiz assim... Tipo, até larguei o celular, eu falei, pronto. A menina tá inventando uma desculpa. Enquanto na vida tem 365 dias, esse ano tem 366, que é bissexto, né? Mas em 365 dias, como é que eu vou acertar chamar a menina bem no dia do aniversário do pai dela? E ele achou que eu tava cortando, eu achei que ela tava me cortando. E lembrando que a gente saiu algumas vezes em conjunto com o pessoal da igreja, né? Não foi só na pizzaria, a gente chegou a sair outras vezes também e com todo mundo, assim. Mas é que foi uma bem intencional também, né? Eu chamei o pessoal pra lá em casa jogar videogame, entendeu? Aí, mas assim, entendeu? Esses momentos foi sempre tudo muito junto, mas o Pedro sempre muito intencional, todo tipo, mundo o pessoal junto, vai lá em mas casa, a Larissa todo também. mundo. Você quer ir também? Todo mundo, pra pessoa não se espantar. Você falar, vamos lá, eu e você. Daí, Já a de pessoa cara, né? Não dá. É. Então a gente entende que ele foi intencional o tempo todo, né? E então eu a chamei pra sair. E aí no que eu a chamei pra sair, né, ela disse que era o aniversário do pai dela. Aí ela já deu, porque daí eu já fiquei meio, pronto, já tá era. me cortando, já era. Daí ela falou, mas, entretanto, contudo, todavia, eu estou livre ou na terça ou na quinta. Aí eu entendi, eu falei, então, tipo, ela, talvez seja verdade que seja aniversário do pai dela. E aí foi engraçado porque eu entrei no dia 2 de dezembro pra ver se era. Eu entrei no Instagram dela e ela tinha postado uma foto com o pai dela falando feliz aniversário. E eu falei, era verdade. Eu consegui acertar o dia do aniversário do pai dela. Era verdade mesmo, inclusive, até hoje, eu não esqueço o dia do aniversário do meu sogro porque eu consegui chamá-la pra sair no dia do aniversário do pai dela. E eu achei muito interessante também porque ela honrou o pai dela. Né? O pai dela foi prioridade, né? Não, ela tava me conhecendo, né? Mas apesar dela estar já com interesse em mim, o pai dela, a família dela, né? Até o momento eram eles. Hoje a família dela sou eu, né? Mas até o momento a família dela é o pai e a mãe. Ela não era casada com o Ela Pedro, não era casada, então não era uma prioridade. Não era uma prioridade. Prioridade é pai e mãe, né? E eu achei isso muito interessante. Isso despertou também. Eu falei, se ela trata assim o pai, logo vai tratar assim o marido lá na frente. Isso aí também é um bom tema pra um podcast. E, inclusive, né? algo pra ser avaliado. Pra ser né? avaliado. Quando você tá flertando com a pessoa. Por favor, gente, né? Eu vi vários pastores aí falando. Então, assim, por favor, avaliem isso também. Se você é uma pessoa muito família, eu sempre fui muito família, né? Até desde sempre, na verdade, mas na adolescência a gente tem essa fase mais rebelde, né? Às vezes, e não quero sair com meu pai, que vergonha, não sei o quê. E eu nunca tive isso, eu sempre fui muito parceira dos meus pais, eles sempre foram muito meus amigos, e eu adorava sair com os meus pais na adolescência, eu achava fantástico, assim, meus amigos iam lá em casa e adorava também conversar com os meus pais, e então eu sempre fui muito família. Então, assim, se eu sou muito família, eu vou casar, e eu quero casar, logo, esse valor, ele é muito forte pra mim, né? E você tem que avaliar isso. Então, quando eu tava conhecendo o Pedro, é certo que, intencionalmente, eu avalie se ele também é muito família. Porque se eu sou muito família, e ele, tipo assim, tanto faz a minha família, a gente vai ter muitos conflitos sobre isso mais pra frente. Casar, lá na frente, é verdade. Então, durante o flerte,
avalie isso. O Pedro foi muito intencional também Com em falar certeza. assim, ela é família, isso é um valor importante pra mim também. Com Então, certeza. ponto positivo, check, né? Então, sejam intencionais até nisso, em avaliar se a pessoa, ela tem valores parecidos e que são inegociáveis pra você, porque família é inegociável pra mim. Então, existem coisas que são negociáveis. É assunto pra pauta de noivado e casamento, mas existem coisas que não são, e família, no caso, pra mim, não era. Então, ele ter avaliado isso também já faz você perceber se vale a pena você continuar investindo na pessoa ou não. Porque, Com gente, certeza. por favor, né? Só porque você achou bonito, bonita, porque você tá apaixonado, porque você... Não é motivo real, né? Ou melhor assim, é motivo pra você começar a conhecer, mas não é um motivo talvez pra você ficar persistindo se você percebeu que a pessoa tem valores extremamente diferentes do seu. Poxa, eu vou na igreja, eu amo Deus de todo o meu coração, mas a pessoa não é. Eu acho que são coisas que a gente tem que colocar E várias coisas, né? e pesar. Não só isso, mas por exemplo, família, né? O que a pessoa gosta. Todos os pontos que são importantes pra você, você tem que sim, desde o começo, ser intencional em sim avaliar a pessoa e conversar sobre isso com a pessoa, porque se você perceber que é muito diferente, gente, não vai investir, porque depois pra terminar um relacionamento é muito mais doloroso do que dizer não nessa primeira fase do flerte Você já tá, como é que se diz? Já tem uma conexão com a pessoa, né? Já tem uma história com a pessoa. E era justamente sobre isso, né, que eu ia entrar. Porque isso já foi intencional desde a época do flerte. Por exemplo, quando eu a chamei pra sair, no primeiro dia que a gente saiu, né, eu descobri primeiro que ela morava bem longe da minha casa. Foi a primeira coisa que eu descobri, né? E aí, cheguei lá, a gente saiu junto, fomos do shopping. E lá no shopping, eu já fui muito claro, né? Eu sentei com ela, eu falei, olha, eu sou um homem que busca a Deus de todo o coração. E a minha intenção contigo, não sei se já ficou muito clara, mas eu gostaria de, né, te conhecer pra ver se isso vai dar um namoro, pra ver se isso vai gerar um noivado, pra ver se vai gerar um casamento. Essa é a minha intenção, né? Mas eu vou ser muito claro e objetivo com você sobre algumas coisas, né? Eu creio que na Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida por ela. Hoje, eu não te amo ao ponto de dar a vida por você porque eu não te conheço, né? Mas eu gostaria de te conhecer pra ver se eu vou chegar neste ponto pra te pedir em casamento, né? Essa já foi a primeira. Ela já entendeu, cara, esse cara não tá de brincadeira, né? Eu não disse pra ela, você é o amor da minha vida, apesar de que eu tava sentindo isso, né? Mas eu não disse, é o amor da minha vida. Desde a pizzaria, gente, ele não contou. Não, eu não contei, mas na pizzaria eu olhei pra ela, eu falei, eu vou casar com ela. Eu falei, na minha cabeça, eu não falei pra ela. Não, pra mim, gente, pelo... Não, se eu falasse isso pra ela ia falar, eita. Eu ia falar, eita, meu Deus, o que é isso? Né? Mas, assim, apesar de eu estar sentindo isso, eu ainda fui, cara, vou dar um passo de cada vez. Porque o coração do homem é enganoso. E assim como ela disse, a gente já passou por experiências ruins. Eu já passei por experiências que eu achei que eu ia casar com uma pessoa. Eu falei, ela é o amor da minha vida e acabou. E às vezes você briga com o pai, briga com a mãe, briga com o amigo, não vê mais ninguém, e aí lá na frente não dá certo, aí você quebra a cara. E aí? Então vai dando um passo de cada vez. Deus não, assim, pelo menos comigo e as pessoas que eu conheço, Deus não revela tudo. Vai acontecer tudo isso daqui na tua vida. Ele vai revelando, ele vai te mostrando, ó, esse aqui é o próximo passo que você tem que dar. Entendeu? E eu fui perguntando a Deus, qual que é o próximo passo? Ah, é chamar ela pra sair, é conhecê-la. Esse é o passo que eu tô. Entendeu? Apesar de eu estar lá super emocionado, e eu sou artista, gente, eu sou super emocionado. Eu segurei esse ponto. Falei, não, isso aqui foi racional. E ela olhou pra mim e falou, vejo que esse cara é... Vejo virtudes saindo desse cara. E aí, o que a gente fez? Desculpa, pode falar. Não, eu quero falar um pouco sobre a minha visão como mulher daí nessa situação, né? Porque eu já fui muito intencional também, como eu falei, eu já tinha sofrido de relacionamentos anteriores, já tinha alguns traumas, né? E antes de conhecer o Pedro, eu tava vivendo um momento muito bom com Deus e uma solteirice plena, que inclusive vamos fazer um episódio sobre isso, né? Sobre a solteirice plena. E o momento da espera, ele pode ser belo, ele não precisa ser doloroso. Com certeza. E toda a fase da vida é linda. Mas a gente vai deixar pra um próximo, vai ficar muito longo esse. E eu tava vivendo esse momento com Deus, assim, lindo, assim, e aquele momento, assim, sabe, eu ouvi esses dias uma frase que faz muito sentido, que coisas extraordinárias acontecem em dias ordinários, né, então, assim, eu não tava esperando naquele momento que eu ia encontrar o meu marido, que eu ia conhecê-lo, que eu ia casar, eu tava realmente vivendo dias ordinários com o Senhor e tava sendo maravilhoso. E então,
Sabe, e aí aconteceu o de repente de Deus, né? Que eu estava esperando, sim, eu ansiava, eu orava pelo meu casamento. E eu quero falar sobre isso depois, né? Do quanto, desde a minha conversão, eu já orava pelo meu futuro marido mesmo sem saber, porque eu entendo que Deus, ele sabe, ele já sabia. Então, então para mim como mulher, sentar ali já numa fase um pouco mais madura da minha vida, com 28 eu acho que eu tinha na época, então um pouco mais madura, e ouvir de um homem, né, tantas verdades saindo ali da boca dele, que era assim, eu não vou ficar te defraudando ou te enrolando, né? A minha intenção é essa. E alguém tão claro, gente, aquilo pra mim foi tão lindo, que de fato foi algo que fez ele me conquistar um pouco mais e eu de fato, olhar pra ele com um olhar de tipo, sabe, que homem. Porque ele foi muito sincero, ele foi muito verdadeiro, ele foi muito intencional. E uma coisa que eu tinha pedido pro Senhor depois do último relacionamento é que eu queria um homem que fosse verdadeiro, que falasse verdade, que fosse muito claro desde o começo. Então ali eu vi uma expressão do amor de Deus pela minha vida, né? Então eu senti isso. Por isso que é tão importante vocês, moços, homens, né? Que vocês sejam muito verdadeiros, que vocês sejam muito claros no que vocês querem, né? Como a gente falou, não precisa ser invasivo, mas quando vai para um primeiro encontro para conhecer, seja intencional, seja muito claro com as suas intenções, né? Porque nós mulheres com certeza valorizamos isso, nós não buscamos pessoas que ficam nos enganando, né? E vice-versa, assim como depois ele terminou essa frase dele, eu virei pra ele e falei, que bom! Porque eu também não estou aqui pra brincar de namorar, né? Pra brincar de se relacionar, né? Eu tenho 28 anos e na época... E eu quero, né, e gostaria de constituir a minha família, né? Então eu não vou ficar perdendo meu tempo com oba-oba, com, vamos ver se isso vai dar certo. Eu quero dessa vez ser muito assertiva, muito certeira. Então que bom que você pensa isso também. E aí naquele momento eu também deixei claro pra ele que sim, estava óbvio que ele estava interessado, que eu também tinha esse interesse, estava disposta a conhecê-lo, né? E que ambos estavam mirando pra um lugar. Constituição de família. Yeah. E isso é muito importante também. Com certeza, com certeza. E aí, depois disso, a gente foi bastante intencional até nas perguntas. Porque daí o que Nossa, acontece? Nosso primeiro encontro foi engraçado Esse mesmo. primeiro A encontro gente foi conta engraçado. pras pessoas ficam, capaz. Mas não, gente, na verdade, as pessoas deveriam saber que é bom que você faça isso já no primeiro encontro. Assim, porque... é a nossa opinião, obviamente. Isso, né? Cada história é uma história. Mas, sinceramente, é muito bom. Por exemplo, muito melhor, porque isso evitou muitos problemas. Evitou. Porque, por exemplo, se você coloca uma lista de coisas que são inegociáveis, vamos supor, filhos. Eu quero ter filhos, ela quer ter filhos. Ponto. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Entendeu? Agora, se ela tá saindo com um cara que é bonito, maravilhoso, homem de Deus. Mas eu queria, meu negócio eu não queria ter filho, não, entendeu? Acho que quero tocar minha vida e tal. Aí pronto, não, mas vamos deixar isso pra lá. Aí já aconteceu já, daí a pessoa começa a namorar, porque tá apaixonada. Aí noiva, vai casa. Cara, ali, depois de um tempo no casamento, isso começa a pegar. Vai ser um problema. E talvez até motivo de divórcio. Até motivo de divórcio, porque que daí... é muito pior que a mulher, ela tá ali, chegando né? num momento em que ela precisa, né? Porque daí, até fisiologicamente, né? O corpo, ele tá pedindo, né? Existe essa questão também. E aí o cara fala, não sei se eu quero, acho que mais pra frente e tal, e isso gera muita discussão. A gente até conversou sobre cachorro. Até sobre cachorro. Porque, por exemplo, ter ou não ter, ela ama cachorro, eu também amo. Então a gente falou, check, isso aí Fechou. Pra mim é até negociável. Por exemplo, se ela não gostasse e não quisesse ter, pra mim é negociável. Ok, pode não ser. Agora, uma coisa que pra mim é inegociável, ministério. Isso é inegociável. Vamos supor, aí eu até perguntei pra ela, porque Deus não me falou especificamente, porque tem gente que tem um chamado missionário específico. Deus falou assim, você vai pro Congo, você vai pro Haiti, morar lá, construir uma igreja lá, construir um negócio. Deus nunca me falou, meu ministério, ele não me chamou ainda pra isso, pode ser que ele me chame, né? E eu penso muito nisso, porque se eu tiver com uma pessoa que tem esse ministério, que tem esse chamado específico, às vezes eu vou estar, entre aspas, né? Até porque a gente não tem esse poder, mas vou estar, entre aspas, atrapalhando,
né, O plano de Deus. o plano de Deus e o propósito para a vida da pessoa. Porque, por exemplo, tá, beleza, dali a 2 anos, Deus de fato está confirmando para a pessoa, cara, você vai fazer missões em tal lugar e era esse daí que é o teu objetivo, você está sendo treinado durante esses 2 anos. Se nesses 2 anos eu estiver namorando com essa pessoa, porque eu tô apaixonado e tal, e a gente tá saindo junto, cara, na hora de romper, vai ser horrível, porque você criou uma história com essa pessoa. Então já comece, né, entendendo que existem pontos, cara, que são inegociáveis. Ah, ela é linda, mas essa questão a gente tem uma visão ministerial diferente, Deus chamou ela pra uma coisa e me chamou pra outra. Então, amém, aleluia, vou orar pela tua vida, vamos continuar sendo irmãos e Deus abençoe e tal, tal, Amém. tal. Amém. Porque, como cristãos, nós entendemos, né? Pra gente não também não prolongar tanto esse episódio, estamos chegando no final do flerte aqui, né? Estamos em 40 minutos. Pra gente poder deixar claro, nós como cristãos entendemos que um relacionamento, a gente não namora só pra namorar. O namoro, ele é uma etapa pra você conhecer a pessoa e saber se de fato você quer ter uma vida inteira com essa pessoa. Porque nós entendemos e levamos a sério o casamento. O casamento é até que a morte nos separe, né? Nós levamos esse princípio certo. Não estamos dizendo que não acontece divórcios, mas o divórcio, ele não é uma opção quando você mira o casamento. Então você não vai entrar pensando, vamos ver se vai dar certo, se não der a gente termina. O casamento, ele não é esse jogo, gente, que a gente faz pra ver se vai dar certo. O casamento, ele é algo sério, instituído por Deus. Família é algo instituído por Deus desde a fundação do mundo. Então, a gente não brinca desse jeito. Não vou colocar aqui parentes de gente que... Não, tá? Estamos falando aqui. O princípio do casamento é até que a morte nos separe. E quando você entra num relacionamento, você entra mirando num casamento. Então, você não vai... o namoro é um tempo pra você se conhecer e ver se isso vai acontecer. Mas por isso que a gente fala, é muito mais fácil, ainda que não pareça, é muito mais fácil você parar, você dizer não na etapa do flerte, quando você percebe que não vai dar certo, quando você percebe que tudo é muito diferente do que lá na frente. Então, eu sei que quando a gente tá apaixonado, a gente tá envolvido, esse momento do flerte, ele é muito gostoso, né? Gostoso. Ele é intenso, ele é gostoso, você tá naquele momento tipo, ai, meu Deus, estou me sentindo amada, alguém me ama. E aí você não consegue abrir conversando mão. até tarde e Isso, tal, né? aquela fase gostosa, faz ligação, fica de madrugada conversando. É uma fase muito gostosa e nós temos que viver essa fase, só que cuidado, porque se você tá vendo que não vai conduzir a esse lugar, que não é isso, é melhor a dor do agora, do flerte, do que depois de um rompimento de namoro já é muito doloroso, de um noivado muito mais e de um divórcio, gente, nem se compara. Então, eu acho que a gente pode trabalhar com a prevenção e diminuir tantos divórcios, inclusive dentro das igrejas, se a gente consegue ter mais discernimento, cautela e cuidado desde o princípio ali do flerte. Sim. Eu acho que essa sabedoria desde o começo pode nos trazer prevenção de tantos jovens e tantas pessoas feridas, famílias feridas, né, filhos feridos por divórcios, porque lá atrás a gente não foi sábio na escolha. Então acho que a gente também pode pensar nisso com mais cuidado, com mais cautela. Com certeza, com certeza. E essa questão realmente ela é de mirar e de você olhar no período do flerte e entender que sim, você tá apaixonado, mas você lembrar que o coração do homem é enganoso. E eu já me enganei. Eu já senti coisas. Eu tenho uma questão muito forte, é uma questão minha com Deus, né? De sempre pedir a Deus para separar. Quando é o Pedro sentindo uma emoção e tal, porque nós somos seres, né, nós temos emoções, nós somos seres humanos, né, e quando de fato é Deus falando, e às vezes você tá apaixonado e a paixão realmente enfim, tem estudos né, que dizem qual o tipo de substância que é soltada pelo seu cérebro, né, é uma substância muito forte, então você tá num momento muito forte, então possa ser que esse momento que você tá com a emoção muito forte, você se engane, E é isso aí, a gente tá dando dicas pra você pensar, rever, reavaliar, olhar, pra que você não fique E até se enganado. proteger, porque daí depois não dá certo, coração, né? a primeira pessoa que a gente culpa é Deus. Ai, Deus, a mulher que tu me deste, o homem que tu me deste. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma decisão e a gente tá falando desde a decisão, desde o momento do flerte, é o momento de você olhar pra isso com cuidado, com cautela, né? E assim, eu quero finalizar essa parte do flerte, né, que daí o Pedro olhou pra mim,
nesse primeiro encontro, a gente conversou sobre coisas bem pontuais, ministério, filhos, né, sim ou não e tal. E aí, pra finalizar, ele falou assim, olha, eu quero continuar te conhecendo por um período aí de um mês, um mês e meio, né? Era final do ano, já ia vir festas, Natal, Ano Novo, ele ia viajar, né? E não conta ainda. Não, é o próximo. Pro próximo episódio, calma. tudo que aconteceu em dezembro. O próximo episódio é sobre namoro. Mas aí desde o começo do namoro ali... E ele finalizou, né? E como ele disse, ele falou que é emocionado, e vocês vão descobrir que ele é bem emocionado no próximo episódio. Mas ele chegou pra mim nesse primeiro encontro, e ele falou assim, ó, vamos continuar nos conhecendo, eu vou viajar com a minha família, vamos continuar conversando. Nós orávamos juntos nesse período, orávamos assim, orávamos, né, pedindo discernimento de Deus, direção, né, pra ver se a gente sentia paz sobre esse relacionamento. E nesse período a gente saiu intencionalmente, né, alguns dias, pra jantamos se conhecer, fora, jantamos fora e tudo mais. Meus pais também conheceram o Pedro no sentido, assim, de saber com quem que eu tava ali flertando e tudo mais. É muito importante isso, né? Porque os pais, nós entendemos também que são... Autoridade, e eles também são voz de Deus na nossa vida, né? Então, eles conhecerem era muito importante porque eles falam, tal, o pai e mãe tem esse feeling, gente, de tipo assim, ó, quando o pai e mãe falam assim, ó, não é pra você, vai orar, porque pai e mãe, eles são voz de Deus, então ele conheceu também nesse período de se conhecer e de flerte, ele conheceu meus pais, ganhou até um pão do meu pai, eu lembro que ele ganhou um muito pão. Muito bom, muito bom. Né? Então foi muito intencional. E ele falou isso pra mim. Ele falou, eu não vou ficar te enrolando. A gente vai ficar, né, um tempo, algumas semanas aí, saindo juntos, se conhecendo, né? Conversando, orando, pra gente ver se de fato é de Deus. E se chegar ali no final desse mês e Deus falar assim, ó, não é, ou a gente sentir que não, esse princípio não deu, é inegociável pra mim, tal, a gente vai sentar e eu vou falar, ó, não é pra mim. Né? Na verdade, eu já fui intencional já. Isso. Falei, ó, no período... Aí eu estabeleci, não tô falando que é regra, que você tem que fazer isso. Não existe uma regra existe pra uma isso, regra. na Mas verdade, eu quis dar né? até pro coração dela. Porque eu acho injusto eu ficar saindo e não dar uma resposta e tal. E aí, se os dois já sabem que no final daquele período vai ser um período bom pra eles terem... Por exemplo, eu falei de um mês. Um mês a gente se conhecendo, um mês, 4 semanas ali, se conhecendo e tal. Não, foi um mês e meio, porque eu ia viajar de férias. Mas você já vai entender, porque no próximo episódio a gente vai contar. Né? Ia ser um mês e meio. Falei no final de janeiro, a gente começou no mais ou menos metade de... Início de dezembro. Início de dezembro ali e tal, até final de janeiro, quase 2 meses, assim, eu falei, final porque de janeiro ele ia viajar porque eu ia viajar então, também com a minha família. Esse tempo ao vivo, assim, olho no olho, né? Olho no olho. Mas aí eu fui muito intencional, falei, se no final de janeiro eu vou chegar pra você e vou falar, ou é sim, eu vou te pedir namoro, então você já tá ciente disso, isso vai acontecer. Ou eu vou falar, ó, não, realmente vi que não dá e tal, você vai estar ciente, a gente vai orar junto e vai cada um tocar a vida. Ou então eu posso falar assim, ó, eu não sei. Só que se eu falar eu não sei, eu fui muito intencional com ela. Se eu falar eu não sei, então é não. Porque é injusto eu ficar no eu não sei, não faço ideia e tal, e ficar enrolando você. E eu vou liberar a sua vida, então né? eu vou liberar a sua vida. Eu vou te pedir perdão porque eu não tô conseguindo tomar uma decisão e vou liberar a sua vida. Pra que você siga. Pra que você siga e pra você conheça outro cara e tal. E é claro que a decisão não era só do Pedro. É importante dizer isso, né? Nós dois estávamos em oração. Verdade, não era só sua. Poderia dizer que eu chegasse, então, eu quero. Aí ela fala, quer namorar não. comigo? Eu ia falar, não, né? Mas assim, a decisão é dos dois. Mas nós entendemos que quando os dois estão orando, estão se conhecendo, o Espírito Santo, ele testifica nos dois corações. Como a gente falou, Deus não é um Deus de confusão. Então, se ele sentiu que é sim e eu não, opa, então a gente vai orar de novo. Né, a gente vai orar e vai entender. Agora, em geral, o Espírito Santo, ele fala com os dois. Testifica no coração dos dois. Então, é importante também, né? Não era ele só que ia tomar essa decisão. Era a minha vida e a vida dele, né? Mas nós estávamos o quê? Unidos nesse propósito de entender a vontade de Deus também. Amém. E aí, ele foi muito assim, pra não me enrolar, né? E ele, de fato, não me enrolou, ele foi muito emocionado. E a gente já vai contar o tema do próximo episódio. E o tema do próximo episódio, a gente vai entrar na fase namoro, né? Depois que passou o momento do flerte, é a hora da decisão, da primeira decisão da sua vida. São alguns sims, né? E o que será que aconteceu? Será que a Larissa disse sim? Será que a Larissa disse não? Ou será
que o Pedro foi até final de janeiro? Será que o Pedro não esperou até final de janeiro? É. Você vai saber no próximo episódio aqui no Verdade e Prosa como que você lida com a etapa e a temporada da sua vida chamada namoro e o que aconteceu com a gente que vai te ajudar também com certeza a passar por isso de um jeito leve e, claro, guiado por Deus, que é aquele que nunca falha. Amém? Então Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos no próximo episódio. Lembra de deixar aqui o tema, sugestão de temas para os próximos episódios. Um beijo! Um beijo.